O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o seu filho, teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Nossa Senhora como Mãe da Igreja, esse título extraordinário, esse título que nos diz tantas coisas. Primeiro, com relação à história desse título. Esse título de Maria, Mãe da Igreja, foi usado desde a antiguidade pelos próprios padres da Igreja. Ele está presente em Santo Ambrósio, está presente em São Leão Magno. Então, é um título bastante antigo, que porém não era usado com tanta frequência. Foi então que, durante o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, por iniciativa dele, decidiu declarar Maria Mãe da Igreja. Então, no dia 21 de novembro de 1964, ele declarou esse título de Maria Mãe da Igreja, que tornou-se então um título cada vez mais usado por causa dessa iniciativa do Papa Paulo VI. E então, em 2018, o Papa Francisco, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, o Papa Francisco então decretou que esta memória deveria ser inserida dentro do calendário litúrgico na segunda-feira após Pentecostes, para nós meditarmos a respeito de Maria, Mãe da Igreja. Até aqui a história dessa festa, que não estava no calendário antes, foi introduzida pelo Papa Francisco. Então o título é antigo, foi retomado e impulsionado por Paulo VI no Vaticano II, e então o Papa Francisco colocou no calendário da Igreja Universal. Mas vamos lá. O título tem que dizer alguma coisa no mundo real. O que é que ele diz? Em primeiro lugar, São Luís Maria Grignion de Montfort nos recorda que se Maria gerou a cabeça da igreja, que é Jesus, seria uma monstruosidade que ela não gerasse também os outros membros desse corpo. Portanto, embora Maria seja membro da igreja, ela de alguma forma é um membro especial, porque foi ela quem gerou a cabeça, Jesus, e portanto ela tem um papel também na geração dos outros membros. Maria, então, de alguma forma misteriosa, ao dizermos que Maria é mãe da igreja, nós estamos dizendo que Maria pessoalmente realiza algo em nós, quando nós nos tornamos membros da igreja e quando nós, no nosso processo de santificação, nós vamos nos tornando cada vez mais intensamente membros do corpo de Cristo, unidos cada vez mais. Então, quando se diz que Maria é mãe da igreja, não estamos falando somente de uma maternidade afetiva. Ou seja,
Os católicos, afetivamente, tratam Maria como mãe. Então, ela é mãe. Mas é mãe por adoção, é mãe, assim, porque a gente quis. Ou é mãe porque Jesus quis aos pés da cruz, mas é só uma coisa afetiva, assim. A gente trata ela como mãe, mas no fundo, a gente sabe que não é. Nada disso. Existe no mistério da Virgem Maria o fato de que ela, de alguma forma, nos gera na graça. E como isso se dá? Até aqui eu só tentei expressar a dificuldade. Como é possível que uma pessoa humana, uma criatura, seja esta geradora do corpo de Cristo todo? Parece um papel fora de proporção. A resposta, para encontrar a resposta a esse dilema, nos voltamos para São Maximiliano Maria Kolbe. Esse santo polonês franciscano, conventual, que morreu martirizado na Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração, nos seus últimos escritos, em 1941, ele falava dessa realidade. Nós, quando vamos para Deus, nós vamos para Deus na ordem inversa daquilo que foi usada por Deus para vir até nós. Deus vem para nós numa ordem, 1, 2, 3, e a gente volta para Ele na ordem inversa, 3, 2, 1. Como assim? O Pai enviou o Filho, que se encarnou. E o Filho encarnado envia com o Pai o Espírito Santo. Então, Deus vem até nós nessa ordem: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas para nós voltarmos para Deus, nós vamos na ordem inversa. Nós recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos une a Cristo. Sem que o Espírito Santo venha para nos unir a Jesus, para fazer, para colar, grudar a gente com Jesus, nós não vamos para o Pai. Então o Espírito Santo nos une a Jesus, que nos leva para o Pai. Então, nós recebemos o Espírito Santo, é na unidade do Espírito Santo que por nosso Senhor Jesus Cristo nós vamos ao Pai. Isso aqui, acho que parece, não precisa explicar muito mais do que isso, porque é evidente. É evidente. Ou seja, você é membro do corpo de Cristo. Quem é que está grudando você em Cristo como os membros do corpo estão unidos entre si? Quem une os membros do corpo, quem causa essa unidade é a alma. A alma da igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une entre nós e nos une a Cristo. Essa unidade do Espírito Santo. Ora, se nós estamos unidos a Cristo, podemos então, por Cristo, ir ao Pai. Ser cada vez mais transformados nele. Nos tornamos cristiformes. É a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo que vai nos configurando a Cristo e então nós vamos para o Pai. Dito isto, quando nós estávamos para receber o Espírito Santo, nos dias que antecederam Pentecostes, a Sagrada Escritura nos diz que os discípulos perseveravam em oração com Maria, a mãe de Jesus. Ela tem uma função eclesial
na vinda do Espírito Santo. Ou seja, a intimidade de Maria com o Espírito Santo, ela é a cheia de graça, ela é a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição quer dizer o quê? Nossa Senhora em Lourdes diz essas palavras misteriosas. Eu sou a Imaculada Conceição. Ela não diz assim, eu fui concebida imaculada. Não, ela diz, ela é aquilo. É que no mistério da sua concepção, ela recebeu a graça do Espírito Santo, ela recebeu a abundância do Espírito Santo, ela recebeu o transbordamento do Espírito Santo de uma tal maneira que esta graça, que é a maior de todas as graças concedidas a pessoas humanas, esta graça, ela como que define de novo o ser da Virgem Maria. Os teólogos vão achar estranha a frase, mas eu vou dizer, é como se a natureza de Maria fosse definida pela sua sobrenaturalidade. Ou seja, quem é ela? Quem é a Imaculada? É aqui aquele mistério que Santo Agostinho disse, Deus é interior íntimo meu. Ele é mais íntimo do que o meu próprio íntimo. Ele está mais profundo no meu ser do que o fundo do meu ser. A Imaculada Conceição, a graça do Espírito Santo na concepção virginal de Maria constitui, de alguma forma, a identidade mais profunda, o fogo do Espírito Santo no coração de Maria. É o ser íntimo dela. É quem ela é. Ela é o Espírito Santo. Não em união hipostática, como Jesus é o Filho. Não. Mas por graça, ela é esse fogo que arde no coração dela. Ela é uma pessoa humana, não é uma pessoa divina, encarnada. Não. Ela é uma pessoa humana, mas é uma pessoa humana na qual a graça opera e é a mais profunda identidade dela. Pois bem, esta profunda união de Maria com o Espírito Santo, onde a alma de Maria quase não é mais a alma dela, mas é o Espírito Santo. Essa unidade faz com que no cenáculo, quando os apóstolos pedem o Espírito Santo, esteja alguém ali que já tem o Espírito Santo. E com aquele amor, vamos usar a palavra técnica escolástica, os méritos. Mérito quer dizer amor vivido, amor real que merece glória no céu. Com aquele amor com que ela amou a Jesus e nos amou aos pés da cruz, ela tem os méritos de amor, o fogo do amor, para pedir fogo para nós. O fogo do Espírito Santo para nós. Ela pede. Com Maria, a mãe de Jesus, os discípulos pedem o Espírito Santo. Então, até hoje, ainda hoje, ela desempenha no céu esse papel. O papel de que o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo,
a nossa união com o Espírito Santo tem misteriosamente uma presença de Maria. A tal ponto que, se vocês forem olhar na história da igreja, vocês irão ver que a igreja quase que confusamente usa os mesmos títulos do Espírito Santo para a Virgem Maria. Ela não é o Espírito Santo, ela não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ela não tem união hipostática com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, a graça, ela é a cheia de graça. E a graça é o Deus que se dá, e Deus como dom é o Espírito Santo. Então, dizer que ela é cheia de graça é dizer que ela é cheia do Espírito Santo. Ela, então, corredentora, medianeira de todas as graças, ela, sim, juntamente com o seu Filho Jesus, nos alcança o Espírito Santo. É assim que ela é mãe da igreja. Ela, por sua intercessão e pelos méritos que ela teve de estar na paixão de Cristo, não exatamente como Jesus, mas de uma forma subalterna, ela é verdadeiramente aquela que nos dá o Espírito Santo. E Deus quis mostrar isso. Jesus não é um homem qualquer. Jesus é um homem que veio a este mundo para que o seu corpo crescesse. Jesus é um homem que veio a este mundo até chegar à plenitude de Cristo, ou seja, Jesus é um homem que está sendo gerado ao longo da história. São metáforas, mas dizem o mistério da igreja. Ele se encarnou e o mistério da encarnação como que continua ao longo dos séculos. Porque Jesus está sendo gerado até chegar à plenitude, onde todos os membros de Cristo serão gerados. Nesta geração, nesta gestação, Deus, que poderia vir a esse mundo sem colaboração alguma de um ser humano, escolheu na sua bondade vir a esse mundo utilizando uma mulher. O Cristo foi gerado na encarnação por Maria, no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo virá sobre ti. O Cristo foi gerado por Maria, no poder do Espírito Santo. Então, analogamente, como ele foi gerado no ventre de Maria, foi gerado por Maria, no poder do Espírito Santo, também os outros membros do seu corpo são gerados no poder do Espírito Santo. E Maria tem um papel misterioso que a desempenha na vinda do Espírito Santo em nossas almas. Nós podemos falar que o papel dela passa pelo papel da intercessão, mas podemos dizer mais profundamente ainda que o papel dela é o papel que passa pelo fato de ela ser corredentora e medianeira de todas as graças. Ela, com os discípulos, perseverava em oração. Maria, no cenáculo, está grávida da igreja. Grávida da igreja. E o dia do nascimento da igreja, que é Pentecostes, é o dia em que esta mãe bendita, alegre, dá à luz. Abrem-se as portas do cenáculo e o mundo vê o mistério da redenção, o mistério da igreja.
do Espírito Santo agindo em pobres seres humanos, em pobres pecadores, em miseráveis e frágeis pecadores, o Espírito Santo agindo. Ela estava lá, quando esse fogo foi ateado em nossas almas. Mãe da igreja. É um mistério. Podemos girar de todos os lados e tentar entender por várias facetas teológicas, metafóricas, poéticas, místicas, aquilo que vai permanecer um mistério. Lá no céu, quando nós contemplarmos a Virgem Maria, ela ainda será um mistério para nós. Nós entenderemos muito mais. Nós veremos o mistério da Virgem Maria. Mas mesmo assim, porque é mistério do amor inefável de Deus, permanecerá sempre inalcançável a Imaculada. Será um mistério de luz, um mistério de glória, que a nossa inteligência não será capaz de penetrar até o fundo, por luz excessiva. Mas nós veremos aquilo que hoje cremos, e nós veremos o resultado final de tudo aquilo que ela fez em nós, pelo Espírito Santo. No céu nós veremos aquilo que hoje em nós é somente esperança. Nós fomos salvos por Deus, Pai que enviou o Filho e nos deu o Espírito Santo. Retornaremos a Ele, unidos no Espírito Santo ao Filho que nos leva ao Pai. O Espírito Santo então nos é dado. Maria, com os apóstolos, perseverava em oração. Ela estava lá, quando o fogo foi ateado em nossos corações.